Eu tinha 13 anos de idade. Os vizinhos me pediam para ensinar os filhos que tinham dificuldade. E aí, eu fui ensinando para as crianças que tinham dificuldade. Com 13 anos, eu tinha 30 alunos. Eu tinha uma turma de 10 anos, uma turma de 10 meninos de 8 às 9 da manhã. Nossa! Uma turma de 1 às 3 da tarde, uma turma de 4 às 5 e à noite eu ia para a escola. E Bacana aí eu fiquei demais. nessa de educar, né? Porque o que eu digo sempre é que enquanto a gente educa alguém, a gente aprende muito mais com quem a gente está educando do que a gente está ensinando. A gente aprende muito mais com isso. Verdade, verdade. E aí me fala uma coisa assim, lecionar. Além do amor, você tem que ter muita vontade, né? Amor, dedicação, gostar. Gostar muito. Eu tenho uma filha, ela hoje está com 39 anos. Quando ela estava terminando o 1º grau, ela me disse assim: mãe, você ficaria muito triste se eu não fosse professora? Eu disse para ela: se você não ama, não vá. Tem que amar demais. Tem que amar. A gente brinca também que ensinar, sala de aula é igual cachaça. Depois que você pega o gosto, você não quer sair mais. Não quer largar mais de jeito nenhum. E voltando atrás lá no meu trabalho, a minha trajetória efetiva na educação, ela começa em 1976, quando eu vou trabalhar na FEBEM, no Barreiro de Cima, que era o Centro de Recepção e Triagem de Menores de Belo Horizonte. Eu trabalhei na FEBEM 1 ano e meio. Depois eu saí da FEBEM, fui trabalhar como contratada no Estado e fiquei contratada no Estado até 84, quando eu assumi 85, quando eu assumi na Prefeitura de Belo Horizonte. Cara, então peraí, você trabalhou na FEBEM? Na FEBEM. Que isso, então assim, lá foi uma vivência assim. Hoje você tem contato com alguma criança lá, com algum adolescente que você lecionou para ele? Não, na FEBEM, naquela época, em 1975, as pessoas que estavam na FEBEM, hoje elas devem estar com os seus 40, 45, 50 anos. Há um tempo atrás, quando existia o Extra, eu encontrei com um homem que foi lá da FEBEM. Ele foi me olhando e falou comigo assim: eu tenho uma vaga impressão de que eu conheço a senhora. E eu olhei para ele e falei: como é que se chama? Ele falou: eu chamo Luiz, eu fui da FEBEM na década de 70. Eu tinha 13 anos quando eu entrei para a FEBEM. Eu falei: eu me lembro de você. Cara, isso assim, eu acho que muitas das vezes, quando a criança está ali naquela situação, né? O adolescente está ali naquela situação, você vê que ele chegou naquela situação, às vezes, muitas das vezes, não é porque ele quis, é porque a vida levou ele até ali. É a situação da pessoa em situação de rua. Ela não está dentro de casa. Na maioria das vezes, não foi porque ela foi mandada para fora de casa. Né? Aquele espaço, as 4 paredes não a comportam. Os problemas emocionais, situacionais, né? Antigamente existia um termo que dizia assim: preocupar com a dor do mundo. Né? A pessoa que está em situação de rua, muitas vezes a preocupação dela é a dor do mundo. Sim. E dentro da casa dela, ela não encontra esse respaldo. Né? Ela não encontra esse apoio para fazer um tratamento, para poder ser aceita com a dificuldade que ela tem. Em 2016, eu trabalhava na Secretaria Municipal de Educação, na Escola Integrada, e eu era representante da Escola Integrada e da Secretaria como um todo, para dizer, na comissão de técnicos da população em situação de rua. E aí comecei a conversar com muitos deles. Quando eu saía do serviço, ao invés de eu ir para casa, eu ia conversar com eles. Muitas vezes eu subia ali para a Praça da Liberdade, na Rua da Bahia, ali antes da Biblioteca Pública, naquele vão que tem entre as secretarias. Eles ficavam muito ali. E a gente conversava muito. Ali encontrei com médicos que não deram conta. Encontrei com um médico que foi para a rua porque num acidente ele perdeu a mulher e os filhos e ele não deu conta. A casa não cabia. Verdade. Né? Nós tínhamos estudantes de estudantes das universidades morando na rua porque eles vieram para a cidade, não tinham onde ficar e depois, quando conseguiram, não se adaptavam mais. Então, a gente tem uma noção muito errada do que é
essa pessoa em situação de rua. Há uma diferença muito grande, né? Sim. São os, a gente diz assim, os marginalizados, né? O que é marginalizado? Marginal é aquele que mora à margem, que vive à margem, né? Vive à margem da sociedade, vive à margem do direito de estudar, de ter uma casa digna, de ter uma Sim. família. Verdade. E isso é muito triste de ver, né? Porque assim, às vezes você não consegue fazer muita coisa, o sistema não te permite fazer muita coisa. Você se Infelizmente. sente totalmente de mãos e pernas atadas, até porque se você como servidor público, se você peitar o sistema, você pode acabar até perdendo seu cargo ali, seu emprego. É a mais pura realidade que acontece. E é um fator muito desgastante, é que cada vez que entra um prefeito, um governador, um presidente, a política muda, né? Aquilo que estava dando certo, muitas vezes, não é considerado para dar continuidade, né? As pessoas entram naqueles locais, naqueles espaços, como gerentes, como diretores, seja lá como for, ele tem a equipe dele que... Muitas vezes aquele trabalho que a gente apresentou antes, que a gente fez antes, que estava dando certo antes, perde o valor. É muito complicado isso. Né? E me fala uma coisa, Dora. Quais foram as dificuldades que você enfrentou assim durante esses 35 anos para lecionar? Primeira dificuldade, a cor. O lugar do preto é na cozinha, o lugar do preto é varrendo o pátio, o lugar do preto é limpando o banheiro, nunca a sala de aula. Não, e no ano que, naquela época ainda, o preconceito era bem maior. Eu vou te dizer que ele continua da mesma forma, ele continua o mesmo preconceito, a diferença hoje é que ele é sutil. E a gente vê a sutilidade, né, desse preconceito numa formatura, por exemplo. Você vai a uma formatura, lá um curso... Não vou nem colocar um curso de medicina, vai num curso de pedagogia, né, que é a minha área. Quando chamam as pessoas, todo mundo bate palma com delicadeza. Quando chamam uma pessoa que a pessoa é negra, aquela coisa assim. É uma exaltação que a gente sabe que não é uma exaltação. O que esse negro está fazendo aí? Verdade. O estado do Brasil que tem maior número de negros, né? A formação da maioria deles em geografia, a Bahia. Sério? Né? E aí, por quê? Né? Há uma necessidade de se conhecer melhor esse local, né? A influência da África nesse local, né? O que acontece hoje. Se a gente pega a história da África hoje e pega a história do Brasil hoje, onde estão os núcleos de maiores pobreza? Né? São Paulo tem um bairro chamado Liberdade. É um bairro onde chineses e japoneses vivem, trabalham e têm a sua vida ali. É um bairro lindo, maravilhoso. Vá ao bairro Liberdade em Salvador. A situação diferente, bem né? diferente, né? É bem diferente. A própria Belo Horizonte, né? O porquê a Avenida do Contorno? Belo Horizonte foi feito para ficar dentro da Avenida do Contorno. A gente que mora fora da Avenida do Contorno, nós estamos à margem da Avenida do Contorno. Belo Horizonte foi feita para 2.000 pessoas. Não se pensava nunca que Belo Horizonte iria crescer para fora da Avenida do Contorno. E hoje é uma cidade, né? Com 4 anos, eu te confesso que eu entrei em parafuso. Eu assustei. A professora de educação física me chama na quadra e fala comigo, vem cá pra você ver uma coisa. Fui. Cheguei lá, minha filha lendo a história do Pinóquio. Verdade. E o Pinóquio escrito com C, era Pinóquio ou não. Eu falei com ela assim, que é isso? Ela falou, o livro. Eu falei, que livro é esse? Ela falou comigo, vai me chamar de Dodula. Ô, Dodula, você sabe ler? Eu falei, eu não sei ler, eu nunca vi esse livro. Que livro é esse? Aí ela leu. Lá na página do meio, eu falei, tá, e aqui? Ela leu. Eu falei com ela assim, como assim? Ela falou, não sei, eu acordei lendo.
Na turma dela, ela era ouvinte na escola, porque ela é do meio do ano e só poderia ser matriculada como aluna no ano seguinte. Na turma que ela estava, com meninos com 5, 6 anos, que não conseguiam nem pegar no lápis. Né? E a gente vai passando pelas salas de aula e a gente observa que nós temos esse limite de tempo de aprendizagem do estudante. Cada um no seu tempo. Há crianças que aprendem mais cedo e há crianças que aprendem mais tarde. Mas quando se trata de uma deficiência, há que se considerar também os fatores emocionais, os fatores patológicos que levam a uma dificuldade de aprendizagem. Mas não desconsiderar que o incentivo ajuda. Verdade. Sabe qual que é a sensação que eu tenho, o Dodoro? É que, tipo assim, a criança, quando ela tem dificuldades, e ela chega na escola, a sensação que eu tenho é que todo mundo olha assim, aquela ali é deficiente, ela não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Hoje tá mudando um pouco, sabe? Hoje nós temos, eu falo assim que aquele professor que trabalha por amor, ele vai dar o máximo. Sim. Eu vou te dar um exemplo da Karina, a moça que é acompanhante do meu filho. Eu acho que tudo que o Álvaro desenvolveu, boa parte foi obra e função dela. Porque quem senta com ele, quem realmente acompanha ele, é a Karina. E detalhe, esses profissionais, eles não são formados em pedagogia. Não. Muitos deles buscam o curso de pedagogia depois. Por exemplo, no caso desse menino que eu te contei, quando ele estava já no terceiro para o quarto ano, a acompanhante dele fez o vestibular e passou em pedagogia. Eu acho importante, assim, igual essas mulheres, essas profissionais, quando elas têm esse primeiro contato e realmente percebem que é aquilo que elas querem, porque eu acho que o mais legal é isso, sabe? Elas terem aquele primeiro contato, pegar amor a essas crianças, porque essas crianças são carinhosas, são meigas, são doces. E aí elas buscar essa profissionalização para ajudar mais. Eu acho isso muito interessante. E o mais interessante de tudo é que os coleguinhas da sala de aula, eles não utilizam esse fator de discriminação. Não sei se você já observou com o Álvaro ou com outra criança que está ali naquela mesma situação, que os colegas acolhem. Sim, já reparei. Às vezes eu tô na rua com meu menino, passa um coleguinha, e aí, Álvaro? Tipo, você trata ele normal. Na escola, sim. A minha filha tem uma amiga e a amiga dela tem uma filha. Quando a filha dela estava na educação infantil, a filha dela hoje está com 10 anos, quando estava na educação infantil, foi para a escola um menino com síndrome de Down. E aí, ela diz à professora que ela foi a primeira que acolheu o menino. E o dia que o menino faltava, ela falava assim: ô professora, cadê meu amiguinho diferente? Hoje a sala não tem graça. Né? Hoje a sala não tem graça, o amiguinho diferente não estava lá. Então, é acolher, é essa acolhida. E eu vejo muito isso no auxiliar de apoio à inclusão. É acolher. Ele acolhe aquele ser que está colocado para ele como se fosse dele. E assim, o interessante deles é que eles fazem as coisas por querer fazer nessa profissionalização, porque o Estado não dá. Não. Então, assim, aquele cuidador de apoio que procura se especializar é por conta própria. E não deveria ser, né? E é interessante porque, assim, nas 4 escolas que eu acompanhava aqui no Nordeste, os auxiliares de apoio à inclusão, eles pesquisavam. Então, estavam sempre pesquisando o que poderia trabalhar com aquela criança, qual era a habilidade que ela tem. Né? Às vezes a criança não tem facilidade para pegar no lápis, mas ela tem uma habilidade de trabalhar com jornal, enrolar o jornal e fazer uma cestinha, uma coisa qualquer. Então vai trabalhando aquela habilidade, porque você vai criando a coordenação motora fina. Né? Sim. Você vai criando a coordenação motora fina. E daí para passar para o lápis é mais tranquilo. Verdade. Então a gente percebe isso nelas, esse desejo de buscar mais.
Né? Eu busco mais. Eu escutava muito assim, eu não sei qual vai ser a minha situação de, não sei se eu vou conviver com um parente assim, né? As que eram solteiras, né? Ou se eu vou ter um filho desse jeito. Então, buscar fazer isso, né? Muitas delas vão para a pedagogia para depois fazer a educação inclusiva, para trabalhar com a criança, ou então a psicologia clínica na escola. Sim. A neuropsicopedagogia. Você vai trabalhar, né, o sistema motor ligado ao sistema nervoso, a socialização da criança. Porque o primeiro passo que a gente tem que dar enquanto educador é socializar esse ser. Ele não pode mais para a sala de aula para estar ali porque ele tem que estar com seus iguais, os iguais vão mudar de etapa e ele vai mudar junto. Não, vamos trabalhar, ele vai mudar junto, mas vamos trabalhar essa aprendizagem para ele mudar, nem que seja num pé de igualdade. A gente nem pode dizer assim, vai ter que ser igualzinho o outro, não. Porque às vezes a criança que é considerada normal, que não tem nenhuma deficiência, ela tem muito mais dificuldade de aprendizagem. Verdade. E aí você coloca essa criança que tem uma deficiência para no nível, né, considerar um nível mais abaixo, ela vai ficar, mas ela vai acompanhar os colegas por causa da idade. Você está desvalorizando esse ser. A gente fala tanto na valorização da gente, por que a gente não valoriza o outro? Não é? Verdade. E aí me conta uma coisa aqui, durante esses 35 anos que você lecionou aí na rede pública, já houve algum caso que você teve que chegar pro pai e falar com o pai, olha, seu filho precisa de ser avaliado? Muitas vezes. Porque assim, a primeira pessoa que percebe ali que a criança tem alguma dificuldade é o professor em sala de aula. E não é só a dificuldade de aprendizagem, não. Eu me lembro que quando eu trabalhava no Elos, eu tinha tinha um menino na sala, e eu sempre olhei muito para os meninos enquanto eles estão brincando, colorindo, escrevendo. E esse menino, ele tinha um triângulozinho branco, mínimo, na íris. Isso no principinho do ano. 3. E eu sempre olhando e assim, perguntava muito para ele, isso está te incomodando? Não tá incomodando não. Um dia eu olhei, achei que estava um pouco maior. O triângulo já estava bem mais perceptível. Porque antes era uma linhazinha, mas como ficava muito sentadinha na mesa com eles, eu observava. Chamei a mãe mandou um recado para mim que ela não podia ir porque ela era enfermeira do setor do CTI e ela não podia, mais que o marido iria. Que ela só esperava que o menino não tivesse aprontado nenhum problema. Eu falei, não. Tranquilo que não é um problema não. Quando o pai chegou, conversando com ele, e já chegou muito nervoso, né, conversando com ele, aí eu falei, o senhor conversa muito com seu filho? Ele falou, conversa. Eu falei, como o senhor conversa com o filho do senhor? O senhor senta para conversar com ele, ou o senhor conversa? Eu falei, não tem tempo para sentar com ele não. Eu falei, então, senta aqui. Aí ele sentou, cadeira de educação infantil pequenininha, né? A mesa pequenininha, cadeira. Ele sentou, eu falei, chamei o menino, coloquei o menino em pé perto dele e falei assim, olha, bem dentro dos olhos do seu filho. Ele, o que foi? Eu falei, olha. Ele olhou. Quando ele fez assim, eu falei com o menino assim, busca água pro seu pai, que o seu pai tá com sede. Aí que ele buscou, ele falou assim, ele machucou aqui na escola? Eu falei, não, eu tô observando isso. Leva o seu filho ao médico. Aí levou o menino ao médico. O menino tava com princípio de câncer. Nossa! Isso em 1988. Câncer era... Ainda mais nos olhos, era raríssimo. Aí depois ele voltou com a mulher para falar comigo. Se a senhora não tivesse chamado a gente, o que seria do nosso filho? Porque ainda dava tempo de cuidar. Ele perdeu o coisa. Aí o médico falou assim, olha, poderia passar pro outro. Nossa, realmente. E esse não foi o único caso, mas esse foi o que mais me chamou a atenção.